Bom dia, professora. Sou a Patrícia Isabela. Este trabalho vai ser apresentado por mim, pela Alexandra Bernardino, pela Joana, pela Luana e pela Marta Póvoa. A variável aleatória que a gente escolheu para trabalhar foi o tempo útil de um jogo de futebol. Esta variável não tem distribuição normal, pois o tempo do jogo é limitado a valores específicos, não podendo assumir valores negativos e tendo limites superiores e inferiores. E também porque as interrupções criam uma variabilidade que não se distribui uniformemente. Nos testes de hipóteses, estabelecemos duas hipóteses. A hipótese nula, que neste caso é o tempo útil de um jogo de futebol ser superior ou igual a 50 minutos, e a hipótese alternativa, a hipótese 1, aqui neste caso, que é o tempo útil de um jogo de futebol ser inferior a 50 minutos. Desta forma, o nosso objetivo é conseguir perceber se podemos ou não rejeitar a hipótese nula. Caso esta possa ser rejeitada, a nossa hipótese nula, isso significa que a hipótese alternativa, ou seja, o tempo útil de um jogo de futebol ser inferior a 50 minutos, é verdadeira. Quando não conseguimos rejeitar a hipótese nula da nossa variável, isto significa que a nossa hipótese alternativa não é verdadeira e que o tempo útil de um jogo de futebol não é necessariamente inferior a 50 minutos. Para conseguirmos perceber tudo isto, vamos realizar um teste unilateral esquerdo que graficamente se representa de acordo com o gráfico apresentado aqui na imagem abaixo. Portanto, o valor apresentado para o nível de significância é da nossa autoria, foi inventado por nós e que se apresenta do lado esquerdo do valor crítico por termos que realizar um teste unilateral esquerdo. O nível de significância, também denotado como alfa, é a probabilidade de rejeição da hipótese nula quando ela é verdadeira. Por exemplo, o nível de significância de 0,08 indica um risco de 8% de concluir que existe uma diferença quando não há diferença real. Para representar graficamente o nível de significância de 0,08, precisamos sombrear os 8% da distribuição que estão mais distantes da hipótese nula. Daí estar apenas sombreado do lado esquerdo, pois a hipótese nula é maior ou igual a 50. Teorema do limite central. Numa definição geral sobre o teorema do limite central, podemos afirmar que, para amostras grandes, tamanho de amostras superior ou igual a 30, a distribuição das médias amostrais aproxima-se de uma distribuição normal, mesmo que a variável original não siga uma distribuição normal. No nosso caso, como a nossa variável aleatória não tem uma distribuição normal e a amostra que nos foi pedida para utilizar é igual a 35, ou seja, maior que 30, podemos utilizar este teorema, pois este permite-nos usar uma distribuição normal para a média amostral. Podemos observar aqui neste slide a fórmula do teorema do limite central e, com base nos nossos valores, fica desta forma o gráfico. O valor crítico é um ponto de referência nos testes de hipótese. Para ser calculado, é necessário o tamanho da amostra, o desvio padrão e o valor do nível de significância. Consoante este mesmo valor, vamos à tabela Z ou à tabela T, dependendo do tipo de teste a ser realizado ou do tamanho da amostra. Neste teste, com o nível de significância igual a 0,08 e o tamanho da amostra igual a 35, fomos à procura do valor 0,9200 na tabela Z. Onde não o achamos, então pegamos nos dois mais próximos, 0,9192 em que z é 1,40, 0,9207 em que z é igual a 1,41. Logo, o nosso z vai se encontrar no meio destes dois números e ficou o nosso 1,405. Com este valor achado, tivemos de descobrir o desvio padrão. Como não nos foi dito no enunciado, tivemos que o inventar. Passando para a sigla S, pois tornou-se numa estimativa e o nosso número inventado foi 5,8. Com os números calculados, fizemos as nossas contas e o nosso valor crítico deu-nos aproximadamente 48,6. Metemos o sinal menos, pois o valor crítico encontra-se à esquerda do nosso 50, por se tratar de um teste unilateral esquerdo. Inventámos também o nosso x-barra, que é o número 55, para conseguirmos tomar uma decisão. Para chegarmos a uma conclusão sobre se aceitamos ou rejeitamos a hipótese nula, é preciso averiguar o p-value. Ora, o p-value está representado no nosso gráfico pela área colorida, ou seja, ele é maior que 0,08 e maior que 0,05, ou seja, é maior que metade da amostra. Como o x-barra é maior que o valor crítico e o p-value é maior que o valor de significância, nós não rejeitamos a hipótese nula,
aceitando-a como verdadeira.